Meus irmãos, pro devocionário de hoje, ou pro momento devocional, eu fiz até uma bagunça aqui em casa, arranquei um quadro da parede, esse quadro aqui, e trouxe pra imagem porque eu quero falar sobre esse quadro. Esse devocional talvez seja um devocional que eu faço todo dia, porque esse quadro fica aqui em frente à cama onde eu durmo, então eu acordo de manhã, talvez a primeira coisa que eu olho pra esse quadro, um quadro belíssimo, olha, belíssimo, que a minha amiga querida Bia pintou pra gente aqui de casa e que fica num lugar muito especial e que fala muito com a gente, comigo e com a Bárbara. Então o devocionário de hoje é sobre árvore, e mais ou menos o que essa árvore significa. Aliás, ela tem muitos significados, mas pra mim uma que me leva sempre é uma devocional. Uma devocional que você também encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 12 até o verso 25. Mas eu não vou ler tudo isso, eu vou ler só alguns trechos dentro dessa história para você entender o que essa árvore aqui desse quadro e a palavra de Deus me fazem refletir constantemente e que eu quero compartilhar com você para que também faça parte da tua reflexão, da sua devoção diária, eu diria assim, de tempos em tempos voltar a essa palavra e visitar o teu coração e permitir com que a palavra limpe e organize a sua vida. Então olha só, em Marcos capítulo 11, no verso 12, diz o seguinte: no dia seguinte, à entrada em Jerusalém, lá do jumentinho, Jesus saiu de Betânia e ele sentiu fome. Jesus sentiu fome. No caminho avistou uma frondosa figueira e aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era época de figos. E ele disse para a árvore: nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Aí pula comigo, isso foi o final do verso 14, lá no verso 20 ele volta, aí acontece uma situação, e no verso 20, pela manhã do outro dia, andando pela estrada, os discípulos viram a figueira e ela estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: mestre, olha, a figueira que você amaldiçoou ficou seca. E aí continua toda uma conversa também. Só queria pegar o fato do seguinte: Jesus sente fome, Jesus vai até uma árvore como essa, assim, grande, bonita, que aparenta uma saúde, porque ela tá folhosa, ela tá verdinha, e quando ele chega lá nessa figueira, esperando ter um figo, porque ele tava com fome, esperando que ela ia estar ali realmente coerente com aquilo que ela estava demonstrando de ser bonita, bela, saudável, quando ele chega para pegar um figo, não tem nada, porque ela não passa de uma aparência de saúde. No fundo, não estava produzindo fruto. Não estava na época. Mas ainda assim, ela mostrava ser uma coisa que ela não era. Ela mostrava estar num estado que ela não estava de fato. Meu querido irmão, minha querida irmã, não viva como uma figueira folhosa, uma figueira que pode até parecer, mas que no fundo, quando se olha o que de fato importa, os frutos dessa saúde, não se encontra. Eu acho que mais do que amaldiçoar aquela figueira, o que Jesus estava falando é que não dá para viver de aparência. E que aquele que é o nosso Deus conhece de fato o que é valioso e o que de fato deveríamos estar fazendo. Mais do que aparentar uma coisa, evidenciar por frutos. Liberte-se dessa tentação de ficar parecendo ser uma coisa que você não é. Liberte-se, em nome de Jesus. Seja uma árvore que de fato possa não ser talvez nem tão folhosa, tão esplendorosa, mas que produz frutos que abençoam os outros. Que abençoe aqueles que passam fome perto de você, aqueles que precisam de algo, encontrem na sua vida como saciar a sua necessidade. Encontrem naquilo que Cristo é, na seiva que Cristo faz brotar em teu coração, encontrem frutos que possam abençoar. Para de querer parecer o que você não é. Essa é a reflexão que eu me faço. Será que eu não tenho às vezes parecido uma coisa que eu não sou? Não é essa a ideia, não é isso que o Evangelho nos convida a ser, mas ser verdadeiros, transparentes e gente que produz fruto e não só aparenta grande folhagem.